Vez que é rara a minha presença aqui, não levam a mal que eu vos diga a segunda vez muito boa tarde a todas e a todos. Usando a minha primeira palavra, evidentemente, para agradecer à Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo o convite para que me dirigiu e que me proporciona um imenso prazer de voltar a estar aqui, na região, na Terceira e em Angra, e de poder trazer para colocar em reflexão conjunta convosco, sobretudo, algumas dúvidas e algumas interrogações, para colocar, porventura, algumas perguntas. Lembro-me de que Martin Heidegger disse um dia: se quereis respostas, estuda ciência, se quereis perguntas, lê poesia. Ora, eu julgo que o tempo, o presente, nos leva a colocar, sobretudo, perguntas. E, muito particularmente, não necessariamente a lermos poesia quando olhamos o futuro, mas a considerarmos que ainda alguma ressonância poética deve existir em cada um de nós se queremos alimentar a esperança de sermos agentes ativos na construção desse futuro. E, quando falamos de poesia, os Açores estão no lugar próprio, no lugar primeiro. Os Açores sabem o que é isso. Sabem na sua cultura, sabem na sua história, sabem na dimensão da sua projeção permanente relativamente ao futuro. E é um pouco por isso que, quando me convidam para vir aos Açores, e eu peço desculpa por fazer esta confissão pessoal, eu, um pouco irrefletidamente, digo logo que sim, e só depois pergunto para fazer o quê. E este foi o caso, uma vez mais. E depois de ter sabido para quê, mas depois de ter dito que sim, senti que deveria conter-me, usar o tempo que me era dado e, nessa medida, escrever aquilo que trazia para vos dizer, lendo aquilo que vos descrevi. Gostaria mais de falar sem ler, mas tenho a noção de que, se falo sem ler, perco-me nos parênteses, no interlocutório do discurso, divago, porventura devaneio, abusando daquilo que é a vossa paciência, daquilo que foi ao longo do tempo a afetividade com que aqui me receberam nesta terra. E, portanto, vou ler. Peço-vos desculpa pelo facto de vos exigir o esforço de me ouvirem ler, mas tenho a consciência de que posso fazê-los, porque compreenderão que foi bastante maior o meu esforço para escrever aquilo que vos vou ler agora. O tempo que me deram foi este, pensar o futuro. Pediram-me que o fizesse em 30 minutos e eu tomo a liberdade, tenho a ousadia de vos pedir que comecem agora a contar o tempo. E dir-vos-ia o seguinte: o simples propósito de pensar o futuro traz hoje consigo, estranhamente, um amargo sabor a heresia, num presente ocupado por novos cultos e outros deuses, relativamente aos quais Fernando Pessoa não diria já, como fez com Jesus Cristo, não saberem eles nada de finanças. Com Descartes, aprendemos a dizer penso, logo existo. José Gomes Ferreira convidou-nos, entretanto, embora sem êxito, a derivar para a proclamação solidária de um penso nos outros, logo existo. Por sua vez, na corrida célere dos tempos, Dom Manuel Clemente vem lembrar que ainda há pouco o lema passou a traduzir-se mais num sinto, logo existo. Agora, essencialmente, hedonista e chamando o consumo ao centro de uma ideologia que se pretende sem contraditório. Neste devir, no lugar do pensamento, instalou-se uma indiferença preguiçosa. O poder a vários níveis diluiu-se, transitando da esfera do político para o domínio dos mercados, primeiro em termos económicos, depois financeiros. As maiorias foram assim convidadas a aceitar as virtualidades de um irresponsável não penso, logo ajo. E por aí se ficaram. Sem se adivinhar ainda, o 11 de setembro de 2001, anunciou-se o fim da história e com ele ter-se-á liquidado o valor e o sentido da ideologia, do debate contraditório e do conflito de ideias, do papel a atribuir a uma cidadania ativa e responsável, enfim, no limite da própria política. E, todavia, não faltar a quem, oportunamente, tendo previsto e procurado acautelar as consequências, tivesse lembrado que uma verdadeira democracia é aquela em que os cidadãos possuem, justamente, o sentido de ter um real poder político, mesmo mínimo.
Vem este, pois, a constituir como questão prévia um tópico inarredável na reflexão que aqui nos traz, na medida em que, a partir do momento em que tomam consciência do facto de que a rede no poder se difundiu de tal forma que será escusado querer mudá-la, ou desde que compreendam que o verdadeiro poder não está nas mãos dos representantes do povo, os cidadãos desinteressam-se de uma ação política que sabem ser ineficaz. Foi isso, aliás, o que levou pensadores como Alain Touraine a afirmarem que nenhum problema político é mais importante do que a procura de um novo modelo de intervenção política, que não prejudique a competitividade, mas proteja a população contra a brutalidade de uma economia liberal sobre a qual a maioria dos países não tem nenhuma capacidade de influência. Todas estas advertências, porém, pouco ou nenhum eco encontraram até ao presente. Os tempos, dizia-se, eram agora outros. Em tal contexto, o que significa então hoje pensar o futuro? Qual o ponto de partida? Qual o lugar a reconhecer ao pensamento crítico? Quais as referências de valor que importa convocar para estruturar o próprio pensamento? Quais os objetivos últimos a prosseguir? Quem serão, por fim, os companheiros de marcha, os novos companhões de route? Enredados num presente que negligentemente fomos deixando contaminar, procuramos agora, as mais das vezes, identificar as culpas e os culpados para os censurarmos, em vez de nos afadigarmos na determinação das causas, para, atacando-as, evitarmos as suas consequências nocivas e resolvermos os problemas que provocam. A crise gerada nos mercados financeiros e a repercussão sensível desta nas finanças e nas economias dos Estados e dos cidadãos arrastou consigo nos mais frágeis uma profunda crise social que tenderá a agravar-se mais. Não pareceria, pois, dever tal estado de coisas compadecer-se com uma atitude passiva de espera pela regeneração do mal, sem qualquer tentativa séria de intervenção sobre as verdadeiras razões deste e sobre os seus efeitos no futuro, a curto, a médio e a longo prazo. O certo é que o terreno de discussão e as arenas de intervenção se encontravam, como encontram, muitas delas ao abandono. É assim que, quanto às causas, várias são ainda hoje as tentativas de uma sua identificação credível, sublinhando uns, principalmente os erros íncitos nas políticas económicas e financeiras, outros, as debilidades estruturais das instituições políticas, económicas e financeiras. Não faltam, todavia, quem indo mais fundo as atribua a cedências de natureza ética, ocorridas a todos os níveis, no contexto de uma economia mundial cada vez mais dominada pelo utilitarismo e pelo materialismo. Por outro lado, e ainda na mesma linha de pensamento, outros vêm escrever na origem do problema um liberalismo económico que rejeita regras e controle e que, definindo a priori as leis do funcionamento do mercado e do desenvolvimento económico sem as confrontar com a realidade, corre o risco de se tornar um instrumento subordinado aos interesses dos países que gozam, efetivamente, de uma posição de vantagem económica e financeira. Posição de vantagem esta que passa a definir outras centralidades de poder e de decisão e, a partir delas, outras referências, nomeadamente em termos de valores e de culturas. A pessoa humana perde a sua posição no centro, tende a tornar-se periférica e assim a ver reduzida a sua dimensão de sujeito, autor e participante, designadamente na definição do seu próprio futuro. Como quer que seja, o que é facto é que neste processo acelerado, o tradicional poder de decisão política deslocou-se para instâncias só simbolicamente representativas, distantes dos cidadãos concretos, que desse modo viram menorizada a sua dimensão de autores comprometidos e críticos do seu tempo e das opções que este impunha que fossem tomadas. As pessoas desligaram-se progressivamente dos Estados, e estes delas, que por seu turno se desterritorializaram, eles Estados, ou seja, perderam a sua condição de protagonistas únicos num espaço antes territorialmente limitado e definido, acomodando-se obedientemente junto dos centros de decisão e vendo escoar-se grande parte do seu poder tradicional. Perante isto, na tarefa de pensar o futuro, importará então começar por fixar o essencial. Aquilo de que não pode histórica, cultural e humanamente abdicar-se, partindo do mais básico, isto é, do reconhecimento e do respeito pela dignidade, enquanto dimensão intrínseca
do ser humano. Este constitui outro tópico irrecusável, ou seja, o ponto de partida no percurso daqueles que se propõem hoje pensar o futuro e, sobretudo, quando aceitam fazê-lo, num quadro real de discussão em torno da noção de Estado e da procura das suas funções essenciais. Logo, pois, aqui se revela a consciência de que o debate sobre o futuro terá sempre de ser ideologicamente comprometido, pelo que, para ser útil, haverá de haver espaço ao conflito, duvidar dos aparentes méritos da previsibilidade e, acima de tudo, recusar a ideia ou conceito corrente de inevitabilidade. Isto é, o pensamento sobre o futuro terá sempre de ser um verdadeiro pensamento crítico. Com efeito, discutir o Estado, designadamente a opção entre Estado Social máximo e Estado de garantia mínimo, obriga a discutir simultaneamente o pressuposto antropológico da própria socialidade, que para uns é apenas o indivíduo e a sua liberdade de escolha, enquanto para outros é a pessoa e a dignidade igual da pessoa, sendo este o pressuposto que abre a compreensão dos valores ético-jurídicos e ético-políticos que aqui vêm a convergir. Isto é, a liberdade, a igualdade, a segurança e a inclusão. É aqui, por exemplo, que se processa o encontro essencial ao presente debate entre desenvolvimento e coesão social, ambos tomados como objetivo e limite da própria ação do Estado. Como sabemos, na segunda metade do século passado, o desenvolvimento libertou-se de um significado redutor, oriundo do pós-guerra e coincidente com o decrescimento económico, para adquirir o estatuto e objeto de um verdadeiro direito fundamental dos cidadãos, justamente o direito ao desenvolvimento. Colocada no centro, a pessoa humana passava a constituir a medida de todas as coisas, e assim, ao mesmo tempo, o objetivo essencial e o limite último do próprio desenvolvimento. Uma vez mais, porém, a realidade desfeiteou o mérito das intenções. Pelo que parece dever ser este outro tópico essencial a trazer ao debate, num presente ocupado pelo desenvolvimento económico e pelo crescimento, e em boa parte descomprometido com a centralidade da pessoa e com os valores que informam a sua personalidade. É aqui, ou é por aqui que passa, por exemplo, necessariamente em fundo, o conceito moderno de good governance, incluído na lista dos pressupostos de sucesso da globalização e do próprio desenvolvimento. Boa governação, ou bom governo, esse, por isso mesmo, a recentrar necessariamente em torno de princípios básicos como a democracia, a equidade social, o respeito dos direitos humanos e o primado da lei, como resulta, aliás, do texto da Declaração do Milénio das Nações Unidas, de 2000, onde pode ler-se que não pouparemos nenhum esforço para promover a democracia e reforçar o Estado de Direito, assim como o respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais reconhecidas no plano internacional, incluído o direito ao desenvolvimento. Aqui se procura, afinal, a convergência desejada por muitos entre liberalismo e democracia. Não obstante isso, estaremos certamente de acordo quanto ao facto de que o primeiro decénio do milénio e os primeiros passos do segundo não têm sabido incorporar um verdadeiro sinal de esperança de que seja este o caminho. O que, recusando nós uma leitura pessimista, apenas significará a necessidade de um maior empenhamento dos povos e uma mais efetiva intervenção crítica destes para o conseguir. Desde logo começando por reagrupar a sociedade em torno de uma consciência ou ideia de ética da responsabilidade, que a atravessa em toda a sua dimensão, desde o cidadão até às instituições, desde a economia até à política e, obviamente, ao próprio Estado. Este, longe já daquilo que alguns designam por Estado heroico, hoje desterritorializado e descarnado em muito do seu poder, haverá que assumir a sua iniciativa e a sua missão reguladora sem concessões de princípio, mas em diálogo com as restantes forças de poder, nomeadamente de poder público, próprias de uma democracia deliberativa, dialógica e de um tempo marcado por uma forte reflexividade social. Teremos aí, nas palavras de Gomes Canutilho, um estado de supervisão que prepara e antevê o futuro, mas assente nas infraestruturas da sociedade de informação, inovação e conhecimento. Aí chegados será a vez de convocar a sociedade civil, seja em termos de organizações empresariais,
seja sob a forma de intervenção cívica, ao nível quer do associativismo, quer dos movimentos sociais, organizando-se longe da proteção do Estado, mas revestindo-se de poder próprio, capaz de a transformar, em cada uma das suas respostas, em ator efetivo num palco de contornos difusos, onde o Estado, sendo ainda o ator principal, deixou já de se apresentar e de ser visto como o único ator. As personagens representam agora novos papéis. Mudaram os textos. Como lembra John Keane, todos falam agora de empowerment, stakeholders, governo participativo, democracia comunicativa, orçamentos participativos, focus groups, think tanks, numa panóplia de novos mecanismos de intervenção geradores de influência e de poder. Para tanto, no pensamento de Guilherme Oliveira Martins, precisamos de tempo, de mediação eficaz e justa, de instituições capazes de assegurarem um e outro. Isto é, dizemos nós, precisamos de confiança. Confiança nos outros, nas instituições e no Estado. E de não persistir numa caminhada trilhada sobre a rejeição da política, a desconfiança relativamente às instituições, a aceitação de paradigmas da antipolítica. Pensar o futuro significará, assim também, repensar a política e o político, incluindo aí os próprios partidos políticos, em busca de um sólido sentimento de confiança, indispensável tanto ao cotidiano dos cidadãos, como à segurança reclamada pelas empresas e pela economia em geral. Mas não só isso. Por exemplo, Henrique Neto propõe mudanças de fundo ao nível das funções tradicionais do Estado, considerando que a governabilidade do país e o progresso e o desenvolvimento de Portugal implicam uma nova consciência das elites nacionais e dos empresários portugueses acerca da necessidade de atuarem em dois planos distintos. Em primeiro lugar, no plano da menor dependência do Estado e, seguidamente, no plano da cooperação interempresarial. Trata-se, no fundo, uma vez mais, de regressar à ética da responsabilidade e, ao lugar, a reconhecer aí a capacidade de agir com autonomia numa sociedade do risco, como é caracterizada a de hoje e será, sem dúvida, a do futuro próximo. Com isto, com este apelo à autonomia e à sua ligação saudável à assunção do risco, atingimos o centro ou núcleo do pensamento promotor do futuro. Exatamente o da importância a atribuir à ciência, ao conhecimento e à criatividade, como formas de viver saudavelmente na complexidade e na incerteza que caracterizam os tempos de hoje e que não deixarão de marcar ainda o futuro. Segundo António Novoa, o futuro está no reforço da sociedade e na valorização do conhecimento. Está numa sociedade que se organiza com base no conhecimento. De acordo com o reitor da Universidade de Lisboa, existe conhecimento, existe ciência, existe tecnologia, mas nós estamos a conseguir aproveitar este potencial para reorganizar a nossa estrutura social e produtiva, para transformar as nossas instituições e empresas, para integrar uma geração qualificada que assim se vê empurrada para a precariedade e para o desemprego. É este, diz, o nosso problema. A ligação entre a universidade e a sociedade. É esta a questão central do país. Uma organização da sociedade com base na valorização do conhecimento. Considero, por sua vez, Eduardo Lourenço, que sendo certo que nenhum povo, e mais a mais um povo de tantos séculos de vida comum e tão prodigioso destino, pode viver sem uma imagem ideal de si mesmo, menos verdade não é que nós temos vivido sobretudo em função de uma imagem irrealista, o que não é a mesma coisa. No pensamento de Dom Manuel Clemente, o melhor Portugal é o poético, mais feito do que construído, mais desligado da prosa e das contas, o que o conduz à convicção de que, quando nos relacionamos bem com Portugal, fazemos-lo com um país mais sentimental do que mentalmente definido, como se a espuma das ondas nos toldasse a visão. E daí abalança-se o autor de Portugal e os portugueses à conclusão de que todos nos embebemos de um Portugal que não achamos. Ora, aqui está, porventura, a chave para a identificação de um desígnio para o futuro e para realmente pensar o futuro. Justamente esse, de um outro achamento dos portugueses no mundo, inspirado como há 500 anos no conhecimento e na ciência. Esta vem a constituir, queremos nós, uma das questões fundamentais a colocar ainda hoje no quadro da definição de um tão necessário quanto urgente conceito estratégico nacional, no âmbito do qual se procura traçar, além do mais, as linhas para a definição de novas fronteiras agora políticas de Portugal.
A essa luz importará, desde logo, afirmar o inequívoco compromisso de pertença de Portugal à Europa, mas de um Portugal inteiro, portador de um passado que o identifica e que assim não poderá deixar de constituir património também da Europa que agora integra. E por isso, de um Portugal também atlântico, que ao continentalizar-se não volta às costas ao mar, nem à relação privilegiada que aí e por aí mantém com múltiplos outros espaços, aos quais se liga, desde logo, por laços apertados de uma língua oficial comum. É assim que Portugal é europeu. E é com esse Portugal assim que a Europa se enriquece na pluralidade dos seus centros valiosos e não apenas na sua centralidade única, desinteressante e burocrática. Nessa medida, na sua dimensão atlântica e de charneira no diálogo Norte-Sul, Portugal constitui na Europa uma verdadeira centralidade. Ideia esta, porventura, de difícil compreensão em Bruxelas, mas de significado facilmente apreensível pelos portugueses. Inerarity na esteira de Giddens e de Verlaine lembra a propósito que os homens não só fazem a sua história, como também a sua própria geografia, dão um sentido ao espaço. Pois bem, mas isso, já nos Açores, pela pena de Nemésio, há muito tinha sido descoberto e afirmado. Daí que importa, por exemplo, reavaliar o modo como se espelha junto aos portugueses, no Portugal continental, a importância decisiva das nossas regiões autónomas, dos Açores e da Madeira. Elas próprias, e a vários títulos, importantes mais-valias para a Europa, devendo salientar-se nomeadamente o lugar privilegiado que ocupam no contexto geopolítico da Macaronésia e o grau de envolvimento por essa via, e de novo exemplificando apenas, Portugal pode e deve assumir no projeto sempre de iniciativa e de condução cabo-verdianas na aproximação de Cabo Verde à União Europeia. Eis um excelente mote, quando outros não houvesse, e muitos há, para convocar os Açores à tarefa de pensar o futuro. Para um pensamento, aliás, que apesar de todas as dúvidas e interrogações que ensombram o presente, não poderá deixar de assentar na consciência do extraordinário progresso que nas últimas décadas e a vários níveis a região pôde conhecer, retirando-se do muito que já foi feito, um forte incentivo para enfrentar com confiança o desafio colocado pelo muito que ainda portará a realizar. Mais do que nunca vale hoje regressar a Anthony Giddens e à sua convicção de que, perante o fenómeno da globalização, cumpre afirmar o poder das transformações locais e regionais como fazendo parte da própria globalização e, assim, do processo dialético de influência recíproca. Na verdade, o cerne do exercício da cidadania tem muito mais potencialidades de se desenrolar no espaço local e regional, aí devendo recolocar-se a questão do desenvolvimento, reduzindo-se, por um lado, o que é essencial, a exclusão social, e, por outro, abrindo-se novas oportunidades para um empreendedorismo criativo, tantas vezes centrado nas realidades imediatas que o próprio conhecimento revela, desenvolve e potencia. Os Açores dispõem hoje de um valor presente, mas que foi já futuro profundamente pensado, a sua autonomia regional. Voltar agora a pensar o futuro aqui obriga a que a própria autonomia seja chamada ao centro da reflexão, para avaliar, por um lado, para projetar e valorizar, por outro, elegendo-a como elemento irrecusável e informador do pensamento sobre o futuro. Sempre defendemos a autonomia regional como um valor de expressão nacional e, por isso, que nunca nos tivessem afligido os apelos de solidariedade dirigidos à República, nem o sentido a reconhecer ao direito a uma discriminação positiva como formas de consolidar a própria autonomia, nem nos tivessem seduzido particularmente os sentimentos de desconfiança e suspeição que relativamente a esta se manifestam por vezes, embora em setores limitados, a partir do continente. Por isso nos sentimos livres para colocar a questão de saber se não será chamado o tempo, se não será chegado o tempo, de olhar a autonomia regional já mais como um fim em si mesmo, que não o foi, mas sobretudo como fator e instrumento estratégico, ora legitimando aí, como se faz já, relações privilegiadas próprias com instâncias internacionais diversas, a começar, evidentemente, pela União Europeia, ora abrindo de forma inovadora áreas de cooperação com a República, com programas que responsabilizem uma e outra e que as envolvam na definição de objetivos, na execução e no follow-up das ações,
na avaliação dos resultados. Temas como os relacionados com o mar, na imensa diversidade da sua expressão, ou com a universidade, fazendo ressaltar a importância a reconhecer as especificidades desta na região, constituem bom exemplo dessa cooperação comprometida, suscetível de reduzir encargos, abrir oportunidades e aumentar a eficiência e a eficácia na ação. Trata-se de buscar hoje, numa autonomia adulta e estabilizada, uma vocação de cooperação e de corresponsabilização, concluídos que está o tempo da consolidação da separação, isto é, da afirmação jurídica e política da própria autonomia. Será tempo, pois, pensando o futuro, de voltar para a autonomia regional num olhar interrogativo, por exemplo, na esteira do pensamento de Avelino Menezes, desde logo refletindo com o académico açoriano, a partir das suas coisas de agora. Não, pois, para questionar, na sua essência, a autonomia, mas para a desafiar a ir mais além, na ideia de que será agora, para fora e para o futuro, que os Açores encontrarão os novos caminhos da autonomia regional. Para fora é certo, mas a partir de dentro. Quer isto dizer para a Europa e para o mundo, mas centrados no Atlântico. E por isso, sem enjeitar os valores e os compromissos que aí, uma vez mais, a história e a geografia fizeram assumir ao longo dos tempos, afinal daquilo que Mário Mesquita designa pelas duas inspirações da história açoriana. O que, posto em comum com as virtualidades de uma açorianidade moderna e atualizada, permitirá introduzir no Estatuto da Região Periférica uma importante componente cultural de afirmação e de mais-valia que compense, usando as palavras de Álvaro Monjardino, a consideração pessimista de que estas ilhas devem ser regiões assistidas pela sua pobreza intrínseca e por um futuro em que se não prevê uma deslocação do centro de gravidade europeu para o Ocidente. É, noutros termos, o que pretende significar Onésimo Teotónio Almeida ao insistir no interesse pelos Açores como um espaço cultural. Convém, porém, limitar os riscos. Avelino Menezes ensina que na história dos Açores a Igreja foi a instituição que melhor fez a interiorização e melhor pôs em prática a unidade das ilhas. No entanto, e sem negar tal evidência e reconhecendo mesmo que uma ideia moderna de solidariedade mais relacional e igualitária entre todos não poderá prescindir nos Açores e não só de sentimentos, de emoções, de uma espiritualidade vivida entre o místico e o mítico, entre a fé e o desespero, não desvalorizando, pois, o papel da religião e da Igreja, ainda assim, importa reter que o futuro terá hoje de construir-se na racionalidade, erguendo novas instituições agregadoras que assegurem a unidade na região, que promovam uma cultura de coesão, que concorram de forma inovadora no processo de projeção externa da realidade açoriana. Duas palavras se impõem, pois, aqui: modernidade e sofisticação. Ora, uma dessas instituições agregadoras, sem dúvida a principal, tem de ser a universidade. Lugar privilegiado para a reflexão e o estudo, para a investigação e para a produção de conhecimento. Mas uma universidade que simultaneamente não despreze, antes valorize o seu serviço à comunidade, fazendo-o desde logo em duas dimensões, aliás, complementares. Uma delas, colocando o conhecimento ao serviço da iniciativa empresarial, apoiando o empreendedorismo, fornecendo aos agentes económicos informação fiável do ponto de vista técnico e científico, capaz de sustentar as respectivas opções de estratégias de médio e de longo prazo. Muito feliz volta a ser aqui este propósito da elaboração de pensamento Avelino Menezes, ao adiantar que a universidade é a casa do conhecimento. A empresa é o albergue da inovação. No entanto, a produção de conhecimento, continua ele, exige uma boa dose de inovação, enquanto o estímulo da inovação deriva da utilização do conhecimento. Tudo isto conclui, quer significar, que deve haver uma grande inter-relação entre a universidade e as empresas. Aliás, noutro momento, já o autor, a propósito da reclamação da instalação nos Açores de um centro de pesquisa oceanográfica, afirmara que mais importante é, entretanto, que as universidades, os politécnicos, os laboratórios e, necessariamente, as empresas, procedam à constituição de clusters que facilitem a aplicação da ciência e da tecnologia no domínio das atividades, para que reverte em favor da inovação, o mesmo é dizer, de progresso concreto, em demonstração de que o saber produz maior e mais riqueza. Na outra dimensão, entretanto, assumindo a universidade a sua necessária expansão territorial, afirmando a sua presença em toda a região,
em termos inovadores e críticos, como, por exemplo, através da instalação de casas do conhecimento, à semelhança de outras experiências conhecidas e bem-sucedidas. Aliás, ainda no domínio do conhecimento e da criatividade, muito beneficiaria uma consequente estratégia de futuro moldada no quadro de uma competitividade comprometida com os valores da dignidade humana e da inclusão, com uma mais estreita ligação entre o poder regional, o poder local regional e, uma vez mais, a universidade, centrada nos objetivos traçados para a educação formal e para a escola, indo do ensino básico até ao secundário. Desde logo, e muitos outros seriam aqui exemplos excelentes, no que diz respeito ao ambiente, ao urbanismo e ao património. Logo à cabeça, passando de uma noção restritiva de património a uma visão mais alargada, que procure preservar, patrimonializando-os, novos tipos de bens culturais, símbolos do passado longínquo ou recente, valorizando com especial relevância nos Açores o seu património imaterial e a cultura. Ora, é justamente aqui, numa concepção alargada, culturalmente comprometida, do que sejam hoje as noções de urbanismo e de património, que há de voltar a chamar-se à ribalta a temática central do desenvolvimento. Talvez este seja mesmo um dos caminhos para também, em várias dimensões, poder repensar-se o turismo na região no futuro. Turismo, aliás, que numa região como esta constitui bem a prova dos efeitos nefastos ou da ineficiência resultantes de um déficit de conhecimento e de formação adequada correspondente. A despeito do muito que se progrediu já neste domínio, com efeito, tudo parece apontar para que deva, por exemplo, distinguir-se bem os Açores que se mostra e se quer mostrar dos Açores que efetivamente se oferece. Por ali estimula-se a procura. Por aqui pode avaliar-se a oferta e esta, na região, terá de ver substancialmente reforçada a sua qualidade, o que não pode deixar de constituir uma responsabilidade a assumir por todos como objetivo estratégico comum, como verdadeira vocação. Numa palavra, também ela terá de relevar do domínio profundo da cultura, nas suas mais diversas formas de manifestação e, uma vez mais, de um propósito claro de exigência, de modernidade e de sofisticação. O que simbolicamente vem a representar também a demonstração segura de que não se ganhará o futuro se na tarefa da sua construção se não envolver toda a comunidade, convocando as açorianas e os açorianos de nascimento e de afeto, onde quer que se encontrem, a protagonizarem o desafio da construção do seu futuro. Serão, afinal, todos, eles e elas, os novos companhões de route, assim se respondendo à última das nossas questões. Minhas senhoras e meus senhores, em conclusão, a globalização inscreve Portugal como um país com passado. Ora, como alguém já disse, a deriva de 5 séculos que torna um Estado pioneiro de um movimento histórico de tamanha amplitude num Estado hoje tão marginal e periférico no processo mundial de globalização de que aquele foi longínquo, detonador, é algo ao mesmo tempo fascinante e perturbador para a consciência portuguesa do século XXI. Assim sendo, cabe-nos então a nós, cidadãos de hoje, reinscrever Portugal no mundo da nova globalização. O Portugal no seu todo unitário e o Portugal na sua expressão regionalizada, libertando a força expansiva e criadora das respectivas autonomias. Não falta, aliás, quem continue a afirmar que a globalização se constitui um incómodo para o nacionalismo equivale ao incentivo do regionalismo. Como quer que seja, importa olhar o futuro sem pessimismo desculpabilizantes. Como um povo que quer de novo achar-se. O desafio não é nem este, nem apenas este, nem só de hoje, nem é bem o sabermos exclusivamente nosso. Tal não nos desobriga, porém, de reconhecermos que aqui este é hoje um dos nossos principais desafios. Por isso que seja a nós que compete enfrentá-lo e procurar vencê-lo. Desde logo agindo civicamente e, nas palavras de Paul Ricoeur, tomando posição, isto é, comprometendo-nos, como responsavelmente propõe aqui, agora, a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo. Mas sempre sem perder de vista um ideal que nos transcenda, que nos rasgue um tempo novo, ainda que carregado de adamastores vociferando nas rotas dos nossos sonhos. Por isso que vos deixo a finalizar as palavras de João Barrento, para quem o estado do mundo pode e deve ser pensado, repensado,
em função e em nome do estado da vida, dos estados da vida que nele ocorrem e, no essencial, nele continuam presentes. No plano do acessório e do temporal, sobressaem facilmente a economia, a política, a produção, o consumo, o ambiente. Ele próprio hoje parte inalienável de uma política bem comportada. E, no entanto, trata-se apenas de atributos dessa categoria central da vida em todos os planos do ser. Ora, a nova mitologia para o mundo atual e o futuro poderia tomar como referência uma das suas imagens hoje mais vivas e fascinantes, a do universo dos fractais, um caos ordenado e autogerador de novas configurações, como a própria natureza. E então a interrogação de maior deslocar-se-ia do estado do mundo para o estado do ser, e seria uma interrogação mais ôntica e ética do que civilizacional. Verdadeiramente, uma questão de contrato com a vida. Muito obrigado.